Olá, minha gente! Então, como é que foi a semana? Como é que foram? Deu saudade? Eu estava morrendo de saudade de você e a gente estava aqui pensando como é que a gente vai discutir um tema muito importante que você ficou comentando aí que estava faltando para a gente poder falar sobre inclusão. Então, você achou que ia passar? Não vai, não, meu querido. A gente vai falar sobre inclusão. Esse é o 17º podcast e, claro, que a gente trouxe convidados maravilhosos para a gente discutir um tema que é do nosso dia a dia, um tema muito importante, sobre a democracia e sobre a inclusão social. A inclusão das nossas, de pessoas com, né, portadoras de deficiências, pessoas que precisam do nosso olhar, do nosso carinho, do nosso cuidado, do nosso comportamento mudado, e aí a gente trouxe alguém para poder discutir isso, né. E olha, gente, o menino é bom, viu. O menino já começou aqui, antes de vocês entrarem aqui no nosso podcast, eu e Vitor estávamos falando aqui de muita coisa e vocês vão conhecer essa peça. Vitor tem 27 anos, tem carinha de 15, mas tem 27. Ele é autista de nível de suporte 1, jornalista e ativista da luta antirracista e pela inclusão das pessoas com deficiência. Bem-vindo, Vitor. Obrigada por você aceitar nosso convite. Olá, Cíntia, bom dia, boa tarde, boa noite, Isso. audiência. É um prazer estar aqui participando deste episódio para falar sobre esse assunto tão importante dentro de uma sociedade democrática, é a E inclusão das pessoas com deficiência. eu que te agradeço por trazer para a gente, né, a possibilidade de conhecer e de construir uma sociedade melhor, porque a gente tem que falar, minha gente. Acessibilidade, de visibilidade, né, de como que as dificuldades que a gente tem, mas também de como que a gente pode resolver os problemas. Então, um deles é esse cordão que você tá aí no pescoço, né, Vitor? Fala um pouco pra gente. Exatamente, esse cordãozinho que eu estou utilizando aqui é um projeto de lei que entrou em vigor, inclusive no ano passado, que é o cordão no formato de girassol. Que é basicamente, de forma bem didática e objetiva para a nossa audiência, diz respeito a ser a dar visibilidade para aquelas deficiências que não são visíveis, as famosas deficiências ocultas, que você utiliza, quando você for para os locais públicos, você tem prioridade, no atendimento, em qualquer dos serviços básicos, seja em ambiente público ou até privado. E felizmente, desde que eu consegui fazer, essa carteirinha, por meio de uma associação de autistas aqui na capital, eu confesso que gerou um ganho extremamente positivo, porque principalmente quando eu vou buscar serviços no atendimento público, na área de saúde, para ser mais objetivo, eu sofria muito com a falta de acolhimento, do tratamento dos funcionários da saúde municipal, por causa do desconhecimento, do capacitismo que eles faziam, né, não porque é na natureza deles, mas sim pela falta de conhecimento e preparação, no atendimento com nós portadores autistas no serviço público. E a partir do uso do cordão, felizmente isso gerou um ganho muito positivo, porque então eles passaram a me acolher, melhor, prestar o atendimento com mais eficiência, e ao mesmo tempo diminuir esses episódios capacitistas. Perfeito. Então você acha que isso é importante, você defende que as pessoas, né, entendam, porque não é só usar também, né, as pessoas têm que saber que, olha, você viu um cordão com cheio de florzinha de girassol, né, todos são verdes? Todos os cordões? Sim, sim, tem uma outra versão, É, porque eu ia te mas falar, porque aí parece que tem outra versão, né, essa Vitor? aqui é para as deficiências ocultas, né, esse mais geral, mas Uhum. é oferecido também uma outra modalidade desse cordão aqui, só que específico com quebra-cabeça, que aí já é específico para as pessoas autistas, né, para você identificar logo de cara que aquela pessoa está no espectro, né, porque esse aqui, às vezes, geral, não é todo mundo que pega assim de primeira, né, a não Uhum. ser que se você for falar: "Olha, eu sou autista, aqui está a minha carteirinha, tudo". Aí Utilidade pública, minha gente, tem que saber, ó, se a gente vê esse tipo de cordão, tanto do quebra-cabeça como do girassol, é porque a gente, né, tem que ter, é uma pessoa que tem alguma que preza por alguma deficiência, né, que tem apresenta alguma deficiência, que é portadora de alguma deficiência, seja ela oculta ou não, né.
Essas são ocultas, Sim, do girassol e do quebra-cabeça. exatamente. Isso te impede, Vitor, de atuar na sua vida em alguma coisa? Você estuda, você diz que é jornalista, Vitor. Você formou, você trabalhou. Bem, desde que eu fui diagnosticado, eu confesso que o diagnóstico reservou 2 momentos para mim. O primeiro da aceitação, que foi um começo, assim, bem complicado. Isso estamos falando lá em dezembro de 2010, Você na tinha década quantos anos, na Vitor? década passada. Vamos ver se eu Você não tá com 14? Ah, tá. 14, É, né, acho 13 que para 14 13 anos. para 14, isso mesmo, né. É, gente de humanas é assim, não é fácil. É, eu Mas é também mas é sou, meu filho, mas não é se por aí. preocupe, nós estamos juntos. Mas é isso mesmo. Eu tive um começo muito difícil, porque eu tinha um receio que, por mais que o diagnóstico tivesse corrigido um problema, que eu fui vítima de um erro médico, porque inicialmente eu havia sido diagnosticado pelos meus sintomas que haviam desenvolvido, que eu manifestou uma fobia, que eu tinha medo de as pessoas roubarem a minha inteligência, que fez com que colocassem a mão assim para trás, como forma de proteção. Pois bem, passado toda essa etapa, todas essas dificuldades, eu tinha um receio de, na verdade, de saber como as pessoas iriam me enxergar futuramente, a médio e longo prazo, como iriam me olhar. Se era aquela pessoa que corre atrás dos seus sonhos, esforçadas, ou pelo aquele coitadinho que é deficiente, não sei, você não vai andar, não vai ter um futuro, né? Aí eu fiquei com isso durante muitos anos. Para ser mais preciso, de 2011, quando eu comecei as terapias de intervenção, até mais ou menos o ano de 2019. É um processo, né, Foi Vitor? um processo, assim, muito árduo e, ao mesmo tempo, muito complicado, que, ao Imagino. mesmo tempo, com essa intervenção médica, que aí eu consegui, graças a Deus, com o apoio dos meus pais, né, que nós não somos pessoas milionárias, mas ao mesmo tempo nós temos uma condição que permitiu que nós procurássemos alguns profissionais excepcionais na rede particular e que me deram essa intervenção para, felizmente, minimizar as as comorbidades que vinham ali aparecendo, porque o autismo é um transtorno global do desenvolvimento, mas não uma doença. Entretanto, juntamente com essa condição, vêm outras comorbidades, como transtorno de ansiedade generalizada, dificuldades na mobilidade, de você pegar, fazer. E aí, felizmente, durante esse processo e ainda até 2019, quando eu conheci essa associação que inclusive que confeccionou o cordão, eu participa a partir do momento que eu participei daquelas atividades que ali desenvolviam, entre elas um musical, que eu tive a oportunidade de fazer a abertura, eu comecei a assimilar melhor e a entender que, poxa, eu não estou Não sozinho, eu não mudava. sou o famoso um estranho no ninho, né, tem gente Exatamente. ali que está na mesma condição e que passa pelas mesmas situações, pelas mesmas dificuldades, mas que tá viva, tá lutando, tá Isso. Tá existindo e logo produzindo, né, eu Vitor? tenho que basicamente ter um propósito para seguir, logicamente, lutando por uma inclusão, especificamente para que a gente possa crescer e felizmente possamos ter os direitos como qualquer outra pessoa neurotípica, que são aquelas pessoas que não possuem alguma deficiência. Ai, Vitor, obrigada por esse relato, sabe, porque eu acho que é muito importante quem está acompanhando a gente, né, entender que quando uma mãe está com uma criança, portadora de alguma, né, deficiência, ou quando a pessoa que é portadora de deficiência está perto da gente, né, para a gente entender que é preciso o acolhimento como qualquer outra pessoa, que não é, né. E, assim, isso não tira de você a sua capacidade de ser gente, de produzir, de trabalhar, de estudar, você formou, né, tá aqui, fala super bem o Vitor, se desenvolve muito bem, para poder trazer pra gente, né, o quanto é capaz da gente poder fazer desse mundo um mundo digno, um mundo justo. E falta muita coisa para ser acessível, né, Vitor? Porque, antes da gente falar sobre acessibilidade, Vitor, eu queria ver se para você, por que que eu quero falar disso? As mulheres negras, elas começaram a reclamar, né, dessa questão do corpo, do estereótipo, do tipo ideal. O tipo ideal de mulher de bonita é branca.
Aí quando a gente começou a reclamar, começou a aparecer, né, olha, existe personalidades, histórias do movimento negro desde 1900 e bolinhas, enquanto existiu o mundo, e a gente começou a ressaltar isso agora. Para você, existe ídolos, existe pessoas que você falou: "Cara, essa pessoa também é portadora do autismo e tá lá e tal", assim, para você se identificou, você se foi possível? Você acha que isso é possível? Sim, é possível, não só aconteceu, mas como ainda está acontecendo. Uma das pessoas que inclusive que eu tive a oportunidade de assistir vários dos seus filmes, mas que até recentemente, eu vim a descobrir, que tive a felicidade de descobrir, que me deixou ainda mais enaltecido, foi o ator, norte-americano Anthony Hopkins, que também foi diagnosticado dentro do espectro. E mal sabia eu lá atrás, quando eu era pequeno, que eu assistia ainda no VHS os primeiros filmes dessa nova versão do Zorro, né, que aquele cara que fazendo aquele papel um dia Maravilhoso, né? excepcional, centrado, tudo naquilo que faz, correto, poderia estar no espectro. E mais recentemente, para ser mais democrático, né, no sentido de equidade, né, eu tive a grata surpresa de descobrir o diagnóstico da atriz Letícia Eu Sabatella. ia te falar dela, do Vitor. E assim, gente, né, é sobre isso, né, a sua capacidade de estar em qualquer lugar, de ocupar e se fazer, está presente na sua vida, na sua realidade, né, Vitor? E de qualquer outra pessoa que está assistindo a gente. Isso não pode atingir a gente como algo negativo e que vai te diminuir. Não é, não é. É mais uma superação? Talvez, não sei, Vitor, acho que você tem mais, né, mais potência para poder falar sobre isso, mas é algo que faz parte da sua vida e vai fazer para toda, né, o seu a gente tem outro de sucesso, Vitor, o Leonel Messi. Inclusive eu quero aproveitar o espaço, o canal, para fazer um esclarecimento à nossa audiência. Eh, Durante um tempo, inclusive até uma das minhas médicas que me tratou uns anos atrás, surgiu uma informação que justamente sobre essa, que o jogador argentino Lionel Messi, estava no espectro autista, por causa dos seus movimentos repetitivos que, desenvolvia com a bola dentro de campo. Só que, foi procurado pessoas que cuidam do staff, os médicos, porque ele não sei se a nossa audiência sabe, mas antes dele ser esse craque aclamado, excepcional com a bola e vencedor, dentro e fora de campo, ele teve um problema de crescimento. E aí essa equipe médica que cuidou dessa parte dele quando ele foi pra Espanha, no começo dos anos 2000, rebateu essa informação e disse que tudo não passava de uma mentira. Mesmo? Gente, Isso eu achando mesmo. que era. E aí, portanto, eu gostaria que, se por Muito bom, acaso muito que importante. quem ainda acreditar, se informar direito da maneira devida para não, Não compartilhar fake replicar news. fake news, para cair igual cair na situação que foi, a ponta do iceberg, que hoje se desencadeou nesse problema que foi na queda da vacinação. Exatamente, Porque Vitor. alguns anos atrás houve um Vitor, cienti obrigada. Primeiro, obrigada, viu, pela informação. Eu assisti um documentário na Netflix. Um documentário não, acho que foi um mini documentário. E eles falando, o pai dele, não sei o quê, então, eu sério, não sabia disso. Muito bom você ter trago, né, informação verídica, porque nesse tempo, meu filho, a gente precisa saber, nesses tempos, né, que a gente acabou de passar aí de antidemocrático, a gente precisa saber o que que é verdade para não compartilhar. isso. Obrigada então, fica a dica aí, E viu só gente? para encerrar o assunto, o que eu ia dizer é sobre, na verdade, um estudo de um cientista francês, que feito alguns anos atrás, ele analisou um pequeno grupo de pessoas e ao invés de usar os métodos científicos tradicionais, e ele, a partir dessa análise que ele fez a associação, escreveu um artigo e publicou que vacinas, são responsáveis por desencadear autismo nas crianças. E essa informação, Meu que mais tarde Deus. seria, refutada pela comunidade científica, acabou reverberando dentro pelo mundo e principalmente pela comunidade autista, e acabou desencadeando
anos mais tarde, essa corrente de desinformação e as quedas nos índices de cobertura vacinal. E, portanto, feito esse esclarecimento, desses dois Corretíssimo, aspectos. corretíssimo. E falta, né, gente? Eu estava vendo, Vitor, esses dias atrás, uma notícia numa rádio, falando que as vacinas da dengue, por exemplo, a vacina de coronavírus, a vacina bivalente, foi muito baixa a procura de 10 anos e por isso ia abrir para 14 anos para tentar, parece que foi 13, 14%. Gente, olha para você ver, Vitor, o quanto é irresponsabilidade. Todo mundo na nossa época tem um revolvinho aqui no braço, né? Uhum. Doía aquela vacina, você É, vacinou com revolvinho, Vitor? não, não cheguei. Não? Ah, Não você é cheguei. jovem. Minha mãe, sim. É, Minha mãe, e sim. agora a gente vê essa baixa procura, né, essa baixa procura para ser vacinado, para você criar anticorpos, para garantir que se você tiver a doença, você não morra. Isso é muito triste, não é, Vitor? Confesso que essa questão da desinformação, dentre outras tantas lutas e questões que eu tento fazer a minha contribuição, é uma das coisas assim que mais assim me angustiam, como não só como profissional também, mas ao mesmo tempo como cidadão. Porque, poxa vida, antes, no ano passado, completou 50 anos do Plano Nacional de Imunizações. Vejam como era a realidade anterior. Vivíamos com uma série de epidemias de várias doenças que inclusive, mataram muitas pessoas, Hum. muitas gente inocente, que não tinham acesso à informação, esclarecimento, ou se não, deixaram sequelas, como a poliomielite, o sarampo, e aí, cara, uma conquista como foi o PNI, com a vacinação em massa, que inclusive até na época da ditadura chegaram a esconder essa, epidemia de poliomielite, e aí passado todo esse tempo, 5 décadas depois, ainda ter pessoas que fazem esse tipo de comportamento, de serviço à nossa sociedade, como a questão do autismo, de associar como fez e ainda acreditar, não sei se por ignorância própria ou por casuísmo, né, mas enfim, é uma coisa muito absurda, porque o seu direito, vai até onde começa o meu. E o interesse individual, isso está na lei. O interesse individual jamais pode prevalecer sobre o interesse Coletivo. coletivo. Perfeito, Isso é Vitor. fato. Infelizmente, É. essa onda de desinformação, desse populismo de extrema direita, causou, assim, danos terríveis que a médio e longo prazo vai ser difícil de cicatrizar, a não ser que se for fazer aquele trabalho de formiguinha, com informação, É. com divulgação. E precisa ser feito, né, Vitor? Porque a gente precisa combater. Você tem toda a razão. A gente passou por um período de muita desinformação. Muita gente naturalizou a mentira como verdade, né? Como proposta de vida e compartilha. E a gente precisa combater isso mesmo, porque é muito triste, né? Mas, Vitor, deixa eu te perguntar. Você fez jornalismo, por isso que você fala tão bem, assim, você tem essa desenvoltura toda, né? Aham. O que que você já pensou, assim, numa proposta política, por exemplo, você acha que faz falta a gente não ter a representatividade nas câmaras municipais, nos projetos de poder, né, nos espaços de poder? Faz falta a gente ter a representatividade das pessoas com portadores de deficiência? Faz falta sim, porque, independentemente de qual seja a deficiência, essa pessoa poderia ser uma porta-voz da causa das pessoas com deficiência, porque, como disse, seja qual for o grau que ela se encaixa, ela poderia sentir, ela poderia saber escutar, poder articular, saber organizar melhor, poder explicar que aquilo, você investir em políticas públicas para as pessoas com deficiência no todo, não é gasto, como dizem por aí, mas sim Exatamente. investimento que faz bem não só para a sociedade, mas sobretudo para a democracia, ter cada vez mais pessoas, inclusive até recentemente, o estado de São Paulo,
em 2022, fizeram um movimento muito bonito que eu fiquei, assim, muito sensibilizado, que foi um grupo de autistas se articularam, pra poder votar, numa candidata a deputada estadual, a Andréa Werner, jornalista que durante um tempo que foi filiada aos quadros do Pessoal Nacional, acho que, se eu não me engano, ela está no PSB, mas ela se candidatou, foi fazendo, é porque ela tem um filho autista, o Theo, e aí gerou assim uma mobilização muito bonita e felizmente ela conseguiu pegar uma das 81 cadeiras que eram das vagas para a Assembleia e foi eleita. E tanto que autistas que até então estavam meio descrentes com a política, por causa dessa falta de representatividade, tiraram o título ou resolveram suas pendências eleitorais para votar justamente porque confiaram nela que aquela pessoa seria porta-voz no legislativo, estadual, lá em São Paulo. Eu vejo que a médio e longo prazo, eu sinto que falta essa mobilização não só a nível estadual, mas que ganhem a nível nacional. Elejam pessoas que sabem, que têm um histórico com os direitos humanos, mas fundamentalmente, não fugindo da nossa linha de raciocínio, de preferência, essa sensibilidade de atender às demandas das pessoas com deficiência de forma geral, em particular do autismo. Acho perfeito. Sabe por quê, Vitor? Você caminha na cidade. Eu caminho na cidade. Eu não consigo ver as dificuldades que você passa, mas você consegue dizer para mim as dificuldades que você encontra, né, no dia a dia, o que que falta. Então, se você consegue trazer essa demanda, representar essa demanda, dar voz a essas demandas, você começa a fazer a cidade acessível. Acessibilidade é sobre isso, sobre garantir que todas as pessoas têm o direito a Goiânia. Que Goiânia que você queria ter, hein, Vitor? Olha, Pensando assim na nossa cidade mesmo, sabe, mas fique à vontade para ir para fora também. na nossa cidade em particular, eu gostaria de que as pessoas com deficiência não só, primeiramente, ter o básico, que hoje infelizmente é muito triste ver, nós não estamos tendo o básico. Se tiver o básico para nós, um canteiro bem roçado, o lixo coletado, as praças bem cuidadas, a sinalização bem feita, eu já começo a ficar feliz. Mas para além dessa questão essencial, já que estamos com esses problemas administrativos, ainda mais agora com a questão de dengue, eu vejo que a cidade que eu gostaria de ter é ver as empresas, as instituições, escolas, acolherem melhor os autistas, principalmente aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, a última pesquisa do IBGE mostrou que, isso do ano de 2019, que 8 em cada 10 autistas estão fora do mercado de trabalho. Como você, portanto, esse dado é de 2019, estima-se que esses números sejam ainda maiores, Mais agressivos mais no governo de agressivos. 2020. Uhum, E entendi. aí, como você quer ter desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, garantir a cidadania, fazer com que mostrar que o emprego não tem que ser só para cumprir a lei de cotas, que foi Uhum. aprovada lá ainda nos anos 90, mas sim uma questão de cidadania, ou seja, ganha todo mundo, não só o empregador que emprega, fazendo com as suas adaptações, mas principalmente, no meu caso pessoal, que aí eu posso dizer que esse o meu emprego que gerou a cidadania, você aprender a cuidar do seu dinheiro, você ajudar em casa, você ajudar as despesas da sua casa, você ter uma reserva de emergência. Não tem coisa mais gratificante do que essa com um ser humano. Essa é a verdadeira cidadania, é uma sociedade inclusiva, né. É. O que você disse é algo que eu acho que é muito interessante. A gente quer andar na cidade. O cadeirante consegue andar no centro de Goiânia? Só se ele for na rua, porque nas calçadas cada uma é de um jeito, o Victor. Cada uma é de um lugar, o sinaleiro não tem sinal, não tem barulho, né. Qual que é a sabe, qual cidade que a gente pensa para as nossas, né,
segundo o IBGE, 8,5 das pessoas goianas são portadores de alguma deficiência. E a gente não está falando só das deficiências invisíveis, né? A gente vamos pensar também a pessoa que tem a questão da audição, a pessoa que tem questão de visão, né? Ou portador de deficiência física, como a do cadeirante. Goiânia está preparada para receber essas pessoas? Atualmente, hoje não. As Preci escolas, a criança que tem uma cadeira de roda, ela entra em todas as escolas de Goiânia, Vitor? Não, principalmente no meu caso que estudei na escola particular, não porque não quisesse o ensino público, mas justamente por essa questão de ter uma melhor inclusão, mas ainda assim é uma questão muito relativa, porque melhor pagando não quer dizer necessariamente que você vai ter um ensino de qualidade, Com certeza. uma a estrutura de acessibilidade, de inclusão melhor, um tratamento mais humanizado, que eu acho que poderia ser mais assim. E tanto é que podemos perceber, se voltando de novo para a questão do autismo, né, basta ver o que está acontecendo aí, que várias instituições, escolas privadas, estão recusando, matrículas de crianças autistas, justamente porque se negam a garantir o básico, o mínimo, para poder aquela criança frequentar uma uma turma de ensino regular, para poder que possa poder, dentro das suas limitações, evidentemente, ter uma rotina normal, ter um convívio social. Isso aqui não é o Vitor que está falando, isso a ciência já É provou verdade, muito bem, que Vitor. você socializando com outras pessoas, você melhora a ansiedade, você consegue se concentrar mais, você consegue se desenvolver. Agora, infelizmente, por questões financeiras, essas poucas pessoas colocam os interesses pessoais barra financeiros acima dessas questões de cidadania, do ser humano. E infelizmente isso é muito prejudicial. É, claro. Se você não tem acesso à escola, você vai ter acesso a emprego, né? Então a escola também faz parte da sua rotina, da sua vida, né? Como é que você vai andar na cidade para chegar na escola? Se a calçada não te garante, né, uma acessibilidade, se as ruas, o sinaleiro não te garante uma acessibilidade. Então, pensar na nossa cidade de forma mais democrática, pensar na nossa cidade não é nem mais, é de forma democrática, é Uhum. preciso pensar numa cidade acessível, né, que É. garanta pra gente a acessibilidade. E a inclusão não pode ser só uma figurinha da propaganda, né, Vitor? Não, Não pode estar lá assim na propaganda de governo, inclusão, escola com inclusão. Tem todos os professores? Tem professores, né, que estão qualificados, preparados para garantir a inclusão desse aluno na sala de aula? A gente não tem isso como realidade, Vitor, tem? não, E é existe ainda uma outra coisa, Vitor, existe preconceito. demais. Não só dentro do ambiente escolar, mas principalmente, fora, na sociedade como um todo. Muitas vezes o que eu já pude perceber, não é nem tanto porque a pessoa, não desconhece o assunto, sabe que está sendo, veiculado na mídia, sabe que tem, mas às vezes, por questões até da própria formação pessoal, enquanto pessoa cidadã, e também por acesso ao conhecimento, aí falamos de um outro problema que a falta de informação causa, né, porque uma pessoa, hoje temos 99% das pessoas acessam a internet pelo celular. Mas é o que eu nem estava discutindo com um colega meu de profissão. Você acessar a internet não quer dizer que você é alfabetizado digitalmente. Logo, isto, para além das fake news, isto se reflete no entendimento da percepção dos autistas. Inclusive, eu vou dividir brevemente um relato de uma entrevista de emprego que eu fiz, uma grande empresa de comunicação aqui, que eu não vou falar o nome, mas que a responsável do setor do RH, quando eu fui falar com ela primeiramente, chegou e falou assim: a vaga era para produtor de TV PCD. Aí eu falei: "Ah, vamos lá, né". Aí eu falei: "Olha, fulana, eu tenho autismo, tudo, tal". "Ah, nossa, mas você é autista? Nossa, mas eu pensei que autistas eram só crianças".
Hã? Sério isso, Vitor? E aí, como é que você fez? Eu vou perder o emprego antes de começar. Aí eu respirei fundo no telefone, que era bem ainda naqueles período restrito da pandemia. Aí eu falei: "Cara", aí eu lembrei até de Jesus Cristo, falei: "Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem", ou melhor, dizem, né. Aham. Aí eu falei, aí: "Olha, assim, assim, assado, tudo, né, que eu fui Uhum. diagnosticado há muito tempo, mas desse episódio é engraçado, você percebe daí o tamanho da desinformação das pessoas, que não vê por uma questão lógica que a pessoa com deficiência, o autista no caso, ele vai querer opa, Tranquilo, empolguei, Vitor, eu faço isso sempre, viu? empolguei aqui. Não, mas voltando ao assunto, não vê que por questão lógica que esse autista vai crescer, esse autista vai estudar, esse autista vai namorar, Se esse vai se formar. formar, tem um direito a um trabalho. Aham. Não adianta você fazer propagandas milionárias, bonitinhas, como você vê no canal durante toda a programação, e na prática dentro da empresa, na cultura organizacional, os seus funcionários têm esse tipo de reação. É, E verdade. infelizmente eu passei por todos os processos, fiz os 2 dias de teste para a vaga, nunca mais me deram resposta, né. É porque você cresceu, Vitor, né. Hum, Olha, gente, é triste demais. Eu tô rindo, mas é triste, sabe por quê, Vitor? A gente precisa entender que a inclusão, ela não passa só de receber a pessoa com portador de deficiência em qualquer local. A inclusão passa por essas pessoas que vão receber estar preparadas para isso, né. A gente precisa entender que é isso que você tá eu acho muito legal isso que você tá trazendo. Olha, eu vou me relacionar, eu vou me casar se eu quiser, né, eu vou ter oi, aconteceu algo. Mas tudo normal, você viu, Vitor? Não é vi. só que a gente que bate aqui no microfone Não. não, aquele povo atrás da tela também ali é tudo doido. E assim, eu vou ter uma vida normal, eu vou estudar, eu vou me formar, vou trabalhar, eu vou ter uma vida normal, cheia de problemas como todo mundo, cheia de confusões como todo mundo, então eu preciso, para além de chegar naquele espaço, ser recebido naquele espaço. Falta isso, né, Vitor? O preconceito ainda é muito grande, porque as pessoas não querem saber como é que funciona a vida do outro, a não ser seja fofoca, aí quer, né, Vitor? Ah, é aquela história, né, do interesse que a gente aprende no curso, interesse público e interesse do público, nesse caso o segundo sobrepõe o primeiro. É. Mas eu quero puxar um outro assunto que falamos anteriormente, é sobre você estava falando de referências. As pessoas, por incrível que pareça, pode falar que proporcionalmente, o preconceito não é somente no meio social, mas é até mesmo aqui uma crítica construtiva que eu vou fazer dentro do próprio movimento autista. Eh, pode ser, surpreendente para você, Cíntia, para nossa audiência, mas sem citar nominalmente pessoas, mas apenas, colocações que eu fiz a partir de vivências em 4 anos de ativismo. Existem pessoas ali que mesmo sabendo do seu diagnóstico e das suas particularidades, que você é um autista verbal, que consegue se desenvolver, que se levar uma vida funcional praticamente normal, existem essas pessoas que estão ali, que não querem que a gente possa alçar esses voos mais altos que nós dizemos. Para elas é como se fosse aquela teoria do destino manifesto, que fala que Deus escolheu os Estados Unidos para ser o centro do mundo, só que no caso, não, adaptando para a nossa realidade, é porque você nasceu pessoa com deficiência, porque Deus quis assim, e você não pode alçar voos maiores, você vai ser assim para o resto da vida. E infelizmente eu tenho que lutar não só contra o preconceito fora, no meio externo, mas fundamentalmente dentro da própria comunidade autista, que é praticamente tocada por associações, de forma geral, feitas por pais, e às vezes em condições com filhos em níveis de suporte mais graves, 2 e 3, querem que o autista seja visto somente esses autistas nestas condições.
Eu respeito, obviamente, suas necessidades, mas você precisa entender, se você é uma pessoa saudável, você não apresenta nenhum entendimento físico, mental, auditivo, visual, qual o problema de você correr atrás do seu sonho, você trabalhar, você, aprimorar os estudos, de você gerar renda? Portanto, a partir do momento que tiver essa consciência, que as pessoas, assim, passar a entender o autismo como a sua palavra, como um espectro, uma coisa ampla, eu acredito que as coisas vão evoluir. Portanto, enquanto isso não acontece, ainda é muito difícil mudar uma mentalidade que foi consolidada por décadas. Casos de sucesso existem. Basta vermos, se for voltar no tempo, décadas de 70 e 80, a questão do síndrome de Down, né, que não sei se tem pessoas mais experientes que nos ouvem, nos assistem, devem lembrar que quando começou a aparecer os Down aqui no Brasil, eram chamados de mongoloides. Pois é. Uhum, E verdade. aí eu vejo que, graças a Deus, com conscientização, com campanha, hoje é uma coisa natural, Uhum. que você fala: "Opa, olha lá, que Isso, bonito, né, o Down tá trabalhando, nossa, o isso. Down chefe, o Down no ponto de ônibus, pegando ônibus". Eu sinto que falta essa consciência. Agora, enquanto cada um querer lutar pelo seu quinhão, apenas pelo seu lado, e assim, deixar de dar a voz, você falou sobre representatividade, né, eu vejo que ela não é só apenas estar no parlamento, mas uma democracia ativa, participativa, é você participar, você ser escutado. Daí a pessoa que às vezes não está no espectro entender, puxa, eu Exatamente. preciso eu preciso criar essas políticas públicas, eu preciso batalhar para ter o censo, para saber quantos autistas tem de fato no Brasil, porque infelizmente é, você tem um É. apagão de dados no Brasil. Para ajudar a assistir essas pessoas, criar uma renda, uma renda básica, eh, melhorar a inclusão das universidades públicas, os institutos públicos federais, o mercado de trabalho, porque às vezes as pessoas, hoje, uma coisa que me irrita é que falam-se muito que a Previdência Social, um exemplo. Fala-se, que: "Nossa, a previdência está quebrada, meu Deus, as pessoas não estão tendo mais filhos, as pessoas estão envelhecendo, não está tendo gente com capacidade produtiva para sustentar o topo da pirâmide". Mas se esquecem, como eu disse, né, que um dos problemas está justamente dessa falta de população economicamente ativa, ou seja, trabalhando, passa necessariamente em criar políticas para estimular o emprego para a pessoa com autismo. E aí cai justamente nisso que eu disse, né. Exatamente. Não Perfeito, Vitor. só nessa questão do problema de natalidade, de fertilidade, que não é um fenômeno regional, é uma coisa global, Uhum. que aí vai em outras questões, mas É. fundamentalmente passa nisso. Que passa um pouco pelo preconceito, que Uhum. passa um pouco pela desinformação, que passa um pouco pela falta de vontade, né, de conhecer, de ouvir. Acho muito legal isso, Vitor, porque o que você está trazendo para a gente é que, olha, nós temos vários tipos de portadores de deficiência. Alguns com né, algum grau diferente de outros, mas de qualquer forma, de uma ampla forma, uma grande parte desses portadores tem plena condição de se manter, de viver a vida, de ter autonomia, de ter independência. O que que falta para fazer isso então? Falta política pública que garanta a mobilidade, que garanta o acesso e que garanta também a participação na vida pública. E na participação na vida pública, eu não estou dizendo só lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, não. Participação na vida pública é trabalhar, é sair para um restaurante, né, é caminhar, é fazer as coisas do dia a dia, se relacionar. Então falta isso, porque disposição as pessoas têm. O que está faltando então, né, é uma articulação melhor da nossa cidade para receber as pessoas que a gente, né, que não são poucas não, viu. Segundo o IBGE, eu estava olhando, Vitor, é 8,5% Isso foi o que você falou. dos goianos, né, são portadores de deficiência. Gente, isso não é um número para quem gosta de número, que não é nós, né, Vitor? Uhum. Não é um número qualquer.
a gente pode pensar sim que existe uma sociedade, existe quase 10% da parcela de Goiânia, né, que precisa de cuidados, que precisa de outro tipo de visibilidade para a nossa cidade, de acesso à nossa cidade, e que ele pode dar um retorno. Ele pode escrever livros maravilhosos, pode ser um pesquisador, pode ser uma atriz como a Letícia é, né, uma atriz maravilhosa, pode ser um jornalista como o Vitor é, fala super bem, desenvolve super bem, né, Vitor? Exato. Vitor, se eu trouxer aqui a minha irmã, ela vai falar: "Nossa, eu vou falar no microfone", morre de vergonha, porque é isso, a gente não tem acesso, né, ao jeito. Você estudou, você trouxe todo o jeito que você se comporta, né. Eu acho que isso é importante, a gente precisa receber a sociedade de uma forma geral precisa receber as pessoas portadoras de deficiência, né, e entender como é que elas podem, ter acesso à sociedade. Não é isso, Vitor? Sim, Você disse pra mim que você foi até nas eleições agora mesário. isso. É mesmo? Fui, E fui foi bom? foi uma experiência intensa, e ao mesmo tempo desafiadora, mas ao mesmo tempo, eu pude perceber, o quanto o nosso sistema eleitoral é seguro, é eficaz e pioneiro, né, que daqui 2 anos faz 30 anos da implantação da urna eletrônica, e ao mesmo tempo me deixou, assim, satisfeito de poder servir aquelas pessoas, porque muita gente, muitos conhecidos meus me perguntam: "Ah, mas por que você vai trabalhar em eleição? Todo ano de eleição você vai Domingo. domingo, não, eu quero trabalhar, não, eu quero votar". Você Não, podia ficar em casa podia ficar assistindo em casa. futebol. Não, mas assim, aí eu respondo assim pra pessoa: "Não, fulano, eu vou trabalhar nas eleições não apenas para ganhar o comida de graça, né, É, pra ficar com o mas dia é de folga. mas é um propósito maior. Eu trabalho como mesário voluntário, uma forma de homenagear aquelas pessoas que lá atrás, infelizmente, perderam suas vidas durante a ditadura militar para que tempos depois, 21 anos depois, para ser mais preciso, a gente pudesse, ter esse direito de votar. E é uma forma de Perfeito, homenagem a essas pessoas, perfeito. independentemente sejam elas Você anônimas tem ou muito compromisso de cidadania, viu, Vitor? anônimas Parabéns. ou conhecidas, e eu faço assim, que basicamente meus pais me deram. Eu posso dizer que eu não sou uma pessoa que tive luxos, mas assim, em compensação, meus pais me incentivaram aos estudos e à leitura, especificamente a minha mãe, principalmente que muito dessa minha desenvoltura na fala é fruto da leitura que eu fui estimulado desde cedo pela minha mãe, Que que é bom. uma leitora voraz e me iniciou com os livros por meio das histórias em quadrinhos, porque ela tinha uma coleção de vários gibis de histórias da Turma da Mônica, e foi dali que eu comecei a paixão pela leitura e que hoje, Viu, bem ou gente? mal, Viu como deu é que um funciona a projeto leitura? de gente. É um projeto maravilhoso, viu, Vitor? Vitor, mas assim, você olhando para frente aqui, você acha que o Brasil tem futuro? As pessoas deficientes, portadores de deficiência, elas podem estar com uma esperança, um pensamento positivo? Como é que você está vendo essa nossa realidade atual aí caminhando para um contexto futuro? Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu poderia dizer o oposto do que eu vou dizer aqui. Mas, por outro lado, eh, passado esse período meio difícil da nossa história recente, da redemocratização, eu posso dizer que hoje, felizmente, dá para se vislumbrar, sim, um futuro positivo para as pessoas com deficiência no geral, não apenas o autismo, principalmente porque agora temos um governo que sério, né, que comprometido, que entende e que sabe as necessidades, como fazer as necessidades, para fazer atender essas políticas públicas das pessoas com deficiência, e eu espero que a partir do momento que for surgindo mais personalidades, como o Anthony, a Letícia Sabatella, e que com os dados do censo do IBGE, que espero que sejam sim divulgados, porque teve uma lei em 2019 que foi sancionada no governo anterior, que determinou a inclusão do autismo no censo. Só que não sei se todos
que nos escutam e nos assistem passaram por essa situação, por conta de, infelizmente, da campanha de desinformação que foi feita na época do censo, inclusive até foi confirmado por um colega que trabalhou na linha de frente, que não tinham colocado autismo no primeiro momento no questionário, e aí depois tiveram que refazer o questionário para poder pegar os dados que estavam faltando. E, portanto, eu espero que até o meio do ano, com a divulgação desses dados pelo IBGE, possa, de fato, o governo ter uma dimensão da radiografia das pessoas que estão no espectro e, ao mesmo tempo, ter o início de desenvolvimento de políticas públicas para a melhoria do emprego, da renda, da inclusão nas escolas, nas universidades públicas, principalmente. Quando E você fala dos empregos, você acha que a cota foi importante, a cota de PCD? eu, olhando para trás, a cota, sim, foi um avanço importante. Mas, por outro lado, o que eu vejo que, apesar da lei, eu sinto que falta uma questão de uma maior divulgação de conscientização, uma campanha de comunicação, assim como as vacinas, para dizer assim que, olha, procure cumprir, empregar a pessoa com deficiência, não como um favor, mas assim, como uma questão assim de dever de cidadão, Agregando, né? porque não só você que vai ganhar, mas sobretudo a sociedade no geral que vai ter, porque vai fazer gerar toda uma cadeia, não apenas quem emprega, mas fundamentalmente o banco que tem a conta, o mercadinho do bairro e assim sucessivamente. Perfeito, Vitor. Vitor, eu acho que assim, nossa, é muito rico o que você traz. Eu fico até difícil comentar contigo, porque é um ensinamento, né? O que você está trazendo para a gente é ensinamento. E quando você traz para nós né, a questão da empregabilidade, você focou isso em toda a sua fala. Eu vejo quanto isso para você é importante, ter autonomia, né? Ter a sua gerenciar a sua vida. E você está dizendo isso afirmando: "Eu posso, eu consigo, eu quero fazer". Então, eu sinto que falta ainda, Vitor, uma representatividade mesmo que garanta essa voz, né, na construção dessas leis positivas, das leis afirmativas. Para que realmente elas aconteçam, para que a gente possa tirar o que você falou, olha, é básico. Se tivesse o básico já estava bom, mas está faltando o básico. Está faltando uma estrutura na sociedade das calçadas nivelada, falta uma estrutura de sinaleiro com sinalzinho, com barulho para entender, para as pessoas ter acesso, né? Um sinaleiro para poder a pessoa com deficiência visual passar a mão e saber se pode passar ou não. Então, esse tipo de coisa, que é mínima, que eu estou entendendo que é básica, falta a gente discutir, Vitor. Uhum. E isso é muito triste, né? Porque ainda é muito pequeno. E a gente está falando de uma parcela da sociedade muito volumosa. Chegamos a quase 10% de parcelas que podem produzir. Falando de um país e de um estado que vive falando sobre economia. E a gente falando também do outro lado, então, que essas cotas elas precisam existir com contraponto, com uma contrapartida, né. Acho que falta isso para o governo, sabe, para o governo federal, para o governo estadual, falta para os nossos municípios, né, que precisa existir a participação social, ela não depende só de uma: "Ah, eu vou fazer porque é cota", não, você vai fazer porque o Vitor é excelente profissional, ele está com vontade de se entregar, de fazer as coisas, de fazer acontecer. Isso é importante, eu acho que é muito bonito isso que você traz. E vai inspirar outras pessoas que está assistindo aí pra gente, viu, E porque eu acho que uma mãe que tem aí uma criança com portadora de autismo, que vai crescer, viu, mulheres, né, profissionais, ela vai falar: "Olha, é isso, meu filho vai estar lá num podcast daqui uns dias podendo falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade". Muito obrigada, viu, Vitor, aprendi muito contigo. eu que agradeço, foi um prazer e espero que eu possa ter plantado uma sementinha na nossa audiência para futuramente, quem sabe, mudar esse olhar da percepção do autista na sociedade. É mesmo? Você gostou, Vitor? Gostei. Você vai voltar, né, Vitor? Uai, chamando não
Estão às Vitor, você é ordens. mo você é filho único ou você tem irmãos, irmãs? Graças a Deus eu sou filho único. Ah, graças a Deus, olha. Não, já me basta para dar trabalho, preocupação, Ah, eu acho que não, conselho, Vitor. conselho em casa, acho que só eu, tá bom. Na associação onde você diz que, né, se descobriu com um acolhimento melhor, você acha que você indica como é que a gente pode procurar a associação? Você acha que as pessoas portadoras podem encontrar nesse espaço acolhimento? Agora, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, nós temos um grupo de apoio terapêutico de autistas em 2 dias, às terças e quintas-feiras. E aí é sempre ele é de acolhimento, não é função terapêutica, mas onde a pessoa que estiver no espectro faz um cadastro, leva o laudo, e aí senta, aí se sentir à vontade, evidentemente, ou pode assistir ou pode participar para poder compartilhar suas histórias, dúvidas, pedir sugestões. E a psicóloga, a partir do momento que toma a ciência, ela vai fazer uma mediação e dar um aconselhamento. Olha, vai por aqui, olha, você faz por aqui, você fazer isso. Sem entrar muito no mérito, né? Porque você não pode fazer um atendimento individualizado. E eu confesso que, participando desde meados de agosto, eu ganhos muito positivos para mim, porque eu passei a ter coragem para poder me expressar sobre certas coisas que eu tinha dificuldade. Não que eu não tivesse capacidade, mas muito em função do que as pessoas iam achar. Aliás, é uma coisa que eu tenho ainda, né. E aí agora eu criei coragem para falar sobre certas coisas incômodas, como, por exemplo, na semana passada, eu expus uma insatisfação de um pessoal da minha igreja que estava fazendo um marketing, assim, muito agressivo, abusivo, pedindo para me dar uma oferta especial, porque era aniversário do atual presidente da minha igreja, sabe, foi sábado, ele fez 83 anos. Aí mandando, não, manda o comprovante, tudo, faz o Pix, que não sei o quê. Aí eu tô estudando também para o concurso nacional unificado, aí toda hora, que saco, meu WhatsApp, tem que estudar aqui, eu mandando, não, você já mandou? Você vai mandar? Aí eu grilei, eu falei: "Ah, vou ignorar". É, Vou ignorar. Se eu falar, pedir pra pessoa, é que eu nem falei pra ela, vai ser inútil. Entra por aqui, sai por aqui, porque a pessoa é fanática. entendi. E aí, pau é pedra, Pronto, né. pronto, acabou. É, E aí eu tenho as outras questões, protestar também contra, algumas coisas que têm acontecido, porque a faculdade não foi só positivo para a realização claro. pessoal, mas mudou a minha mentalidade de muitas coisas que eu que eu tinha e convicções que eu até então possuía. Talvez 2 maiores, as maiores que foram certamente, foram primeiro a questão das drogas, que eu acho que eu sou a favor de descriminalizar a droga, para não penalizar o usuário, a pessoa que consome, porque a pessoa que consome ela é vítima, ela é um doente, uma questão de saúde pública. Por isso explica esse fracasso no combate à repressão. Eu acho que você tem que usar o aparato policial para você pegar quem está lá, o tubarãozão que vai lá, que fornece, que vende, bloquear os seus bens, o dinheiro que conseguiu movimentar por ali e, sei lá, botar num desses fundos aí, investir, tratamento, política pública para incluir, e por isso. E a outra conquista, essa talvez a mais gratificante em todos os sentidos, foi a questão do aborto. Porque eu, como a maioria de todas as religiões, 99%, eu tinha aquela concepção que a vida começa na concepção, né. Aí beleza. Só que fui estudando, fui esmiuçando, fui aprendendo, tendo contato com outras matérias, e aí eu pude perceber que ao longo de 4 anos de curso, eu: "Cara, isso aí não, esse argumento aí não se sustenta, porque você proibiu o aborto geral,
você não vai resolver o problema, ao contrário, você vai piorar, porque aí tu vai fazer lá a coisa Exatamente. clandestinamente lá, correndo risco com a própria vida. É. E essa historinha que a minha religião replica também, de falar: "Não, és uma puta, você vai arder no mármore do fogo do inferno". Eu falo: "Não, isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana". Tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e assim como na Constituição. E além, um dos meus compromissos foi justamente defender os direitos humanos. Eu falei: "Cara, para que que eu vou deixar de hastear a mão pra pessoa que fez o aborto, né, não só ilegal, mas como os previstos em lei". Falo: Vitor, "Não". você vai ter que voltar aqui pra gente resolver essas Fala: polêmicas, "Não, você viu? quer saber? Eu acho que esse é verdadeiro sentido de caridade, ajudar uma É, pessoa". Fala: isso. "Não, ó, você não vai arder no mar de fogo do inferno, você não perdeu sua salvação, não, você vai lá, vamos procurar uma ajuda psicológica, tudo, pra você seguir sua vida em frente". E Deus é isso me amor, tem né? trazido uma paz, ao mesmo tempo, uma coragem. Claro que eu não publicizei isso ainda, né, Agora você porque publicitou, viu, Vitor? não, Agora vai sair em todos os lugares, não mas vai eu ter falo jeito. mas eu falo igreja, Sim, não sim. publicizei, né, igreja, família. A minha mãe, assim, não concorda, mas também não É. reprime, né. Mas eu acho que é isso, a gente precisa discutir alguns assuntos sérios com essa seriedade que você E traz, tem com me trazido uma compromisso. paz, assim, cara, É, eu falo: "Nossa, hoje exatamente. eu posso deitar e dormir no travesseiro que eu não fiz com nenhum Não fez nada de errado, nada de né, errado". Vitor? Vitor, brigadão. Eu quero te agradecer de verdade, porque você é um cara muito massa, viu? Trouxe muita história aí pra gente, né? Mostrou aí pra todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo, todas as possibilidades que a gente pode de ver o mundo, de compartilhar, né? Inclusive falou de economia, falou de polêmica, falou de religião, e é isso. A gente precisa falar mesmo de muita coisa, de muitos, né, de muitos assuntos, fazer todos os debates, porque a gente tá aqui pra viver a sociedade. A sociedade é de tudo um pouco. Obrigada, Vitor. Espero que você tenha gostado. Deixa a sua rede social para o pessoal te acompanhar. Olha, para quem quiser me seguir, você pode seguir no Instagram, que é @Vitor Costa Real, Vitor sem C, Vitor de Vitória. E no LinkedIn, aqueles que quiserem ver um pouco mais sobre os meus trabalhos, que eu desempenho, umas coisinhas que eu escrevo lá também, mais ou menos nessa linha, é só acessar o LinkedIn, Vitor Costa. Viu? Eu tô curiosa. Vou lá visitar, hein, gente. E espero vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí, o que que faltou? O que que a gente precisa responder para vocês para a gente chamar o Vitor de novo? E outros convidados? Quem é que você quer que a gente traga? Obrigadão, obrigado pela audiência. Até a próxima. Um beijão no coração.